Tem o nosso querido Alex aqui. O Alex foi buscar uma água pra ele, que ele tá nervoso. Hoje tem Fla-Flu. E pode ser que amanhã tenha outra pessoa aqui assim. Eu zero vou ficar. Não tô falando de você. Zero tá vou vendo ficar. como você se acha? Zero vou ficar. Se tomar de Toma! Eu não vou ficar, o pensamento é domingo. Eu não tô falando de você. O Fluminense se perder tem que ficar desesperado. Olha como é que Aí ele é, sim. Pedro. Aí você fica Quem tá na zona de rebaixamento? Alex, obrigada, até. Obrigado, Alex. Você fica com esse pique de risinho e irrita as pessoas. Ó, o Flávio Vinic foi saber da expectativa pra esse jogão com a galera na rua. Fala, Flavinho. Os torcedores esgotaram os ingressos destinados aos rubro-negros para o Fla-Flu. Seria por saudade de ver o time depois de 12 dias sem jogo? Eu acho que é porque o Fla-Flu é um grande clássico aqui do Rio de Janeiro, né? E com a mudança do técnico agora, dá novos ares para a torcida. Então eu acredito que vai ser um grande jogo. Não acho que o Flamengo deveria poupar, tem que ir com cima. Não dá para perder Fla-Flu. E também ir para cima do Corinthians, né? Para tentar trazer essa Copa do Brasil pra gente. Eu tô ansioso, assim, por tudo, de estar conhecendo o Rio. E já vim direto um jogaço, né? O Fla-Flu, logo no Maraca. Então vai ser uma experiência inesquecível, vai ser incrível. O bom público seria também por eles ainda acreditarem no título brasileiro? Tá difícil, mas acho que é possível. Ano passado o Botafogo entregou, né? Vai que o Palmeiras e Botafogo entreguem de novo esse ano. Muito difícil, então eu já não tenho esperança de título do Brasileirão, só na Copa do Brasil mesmo. A Copa do Brasil dá para ser bem confiante. O Flamengo vem embalado por 2 vitórias seguidas sob o comando do Felipe Luiz. Mas o técnico tem problemas para escalar o time. Além da dúvida em relação aos convocados para a data FIFA, as atenções se dividem com um jogo decisivo contra o Corinthians, domingo pela Copa do Brasil. Arrascaeta, Gerson, que são peças principais. Se ele gastar tudo hoje no Brasileiro, que talvez seja campeão, vai ser ruim para ele. Então eu acredito que ele vai vir com força máxima no domingo. Não, hoje cada jogo pra gente vai ser uma final. Então a gente tem que ir com força máxima em todos os jogos que a gente tiver. É 2-0, um do Gabigol e um do Bruno Henrique, com assistência do Arrascaeta. Desde que vazou a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, as lojas oficiais do Flamengo deixaram de exibir camisas e produtos ligados à imagem do atacante. Ele voltou ao time titular, mas a determinação continua. A gente não viu nada do Gabigol por aqui. Se antes a renovação do contrato dele estava descartada, hoje já existe essa possibilidade. Será que o torcedor é favorável à permanência do Gabigol no Flamengo? Eu acho que esse período agora com o Felipe Luiz é a chance dele de se provar de que ele merece uma renovação para os próximos anos. Mas se não mostrar resultado, eu não acho que deveria renovar, não. Até certos meses atrás a gente falava que não. Mas o Felipinho chegou para mostrar que o Gabigol pode dar a volta por cima e mostrar para toda a torcida flamenguista que ele é o nosso ídolo, nosso segundo maior ídolo, só apenas atrás de Zico. Será que o Gabigol começa a desencantar no Fla-Flu? Muito bem, Vene Casagrande. Ele tá bebendo a aguinha dele ali que ele tava precisando? Vene Casagrande, Cara, hoje nem tem me faz Fla-Flu. bem isso, sabia? Hoje tem Fla-Flu, ô Vene. E pelo lado do Flamengo, você tem alguma informação sobre o jogo? Se você tem já o drone da escalação, ainda não? Seria mentira da minha parte se eu falasse para o nosso público que a gente tem o time, porque o Felipe Luiz ele não esboçou o time titular na atividade de Será ontem. que ele vai ser assim, Vene? Pode Será ser, que ele já cara. está aprendendo a ser anti-Vene Casagrande? Eu acho que ele Você sabe que você é um problema na vida das pessoas, né? Eu acho que ele pode pegar, já que a gente fala tanto que o Felipe Luiz pegou uma característica de cada treinador com o qual ele trabalhou, ele pode pegar essa característica de montar time apenas na preleção e, de fato, na atividade de ontem ele não botou um time titular, pelo contrário, ele não teve também alguns jogadores que vão até para o jogo, é o caso do Arrascaeta, do Gonzalo Plata e o Varela também, esses três vão ser relacionados, mas eles não participaram da atividade com os demais jogadores. E Gerson está fora do duelo, De La Cruz está fora do duelo e o Pulgar, que desembarcou ontem por volta de 11 horas da noite, também está fora desse duelo. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada da comissão técnica, da diretoria. Eu, particularmente, eu não relacionaria nem o Arrascaeta, vou ser bem sincero. Deixaria o Arrascaeta descansando, tendo visto que é um jogador que jogou pela seleção uruguaia e tem também problemas físicos ao longo dessa temporada, mas vai ser relacionado à tendência que fique no banco de reservas. Então, assim, não tem como a gente trazer o time titular.
o que a gente pode dizer é o seguinte, o Alan, por exemplo, a gente fala tanto do Felipe Luiz em resgatar o bom futebol do Gabigol, mas por que o Felipe Luiz não pode resgatar também o bom futebol do Alan? É verdade. Porque é um jogador que foi contratado a peso de ouro para ser titular e até agora não desenvolveu com a camisa do Flamengo. Com a chegada do Felipe Luiz, de repente, o Alan volta a jogar. Eu acredito no Alan sendo titular nesse clássico contra o Fluminense. Então, assim, é um jogador extremamente importante. O Léo Ortiz pode voltar a jogar de volante também. O Fabrício Bruno, que não entrou em campo pela seleção brasileira, está à disposição e é um jogador que pode iniciar a partida ao lado do zagueiro Léo Pereira. Então, embora tenha alguns desfalques, o Flamengo terá um bom time. Tem o Alcaraz também, que foi contratado aí, valor altíssimo também, um jogador que será titular. Então, assim, o Flamengo tem um bom time, independentemente dos desfalques diante do Fluminense. E eu repito, a pressão é toda, na minha visão, do lado do Fluminense. O Fluminense, Essa estratégia é velha, Vini. Não, mas eu tô pensando... Vamos lá, sejamos francos. Ei, Pedrosa, já que não tem um tricolor Inclusive, aqui, Pedrosa, a gente defende o tricolor. Você outro dia aí tava falando de jatinho, tá vendo como faz diferença? Faz sim. Os jogadores não estarão à disposição. Eu nunca falei que não faz Não, ele diferença. gosta, ele até queria ter um. Eu sou a favor. Eu sou completamente a favor. Também. O que eu tava falando é, o Flamengo vai fretar jatinho pros caras jogarem? Ué. Na hora de mudar de data, o Leão. Ó o Pulgar, chegou ontem, 11 horas da noite, como é que entra em campo Não, hoje? eu acho que não tem que entrar mesmo, não. Data fake essa, né? Isso aconteceu com o Vasco nas quartas de final. O Pumita e o Jean David chegaram Mas mudou na a data madrugada. do outro jogo? Não mudou. Ih, gente, que Se loucura. Isso você aí é não outra tem coisa, força hein? lá na CBF, aí é problema meu. Amigo. Liga pra CBF e reclama, toma. Aí, toma aí, ó. Edinaldo, fala com ele aí. Olha, Edinaldo, Nem atendeu, o Pedrosa. negócio não tá muito equilibrado aí, não, hein? Ele nem atendeu, você deixou na caixa eletrônica. Hein? Ô, Pedrosa, essa questão do Flamengo, aí a gente olhar o lado do Fluminense, vamos chamar logo aí a questão do Fluminense pra gente falar desse Fla-Flu, podemos? Que aí a gente fala de Fla e de Flu, porque do lado do Flu tem uma péssima notícia aí pro jogo de hoje. O Thiago Silva segue fora da equipe. Cadê? Foi uma verdadeira força-tarefa para recuperar o grande amuleto e ídolo Thiago Silva. O zagueiro sofreu uma pancada no calcanhar esquerdo há quase um mês e ainda não está pronto para voltar aos gramados. Ou seja, desfalque de peso no Fla-Flu. Dentro do clube foi constatada que a lesão não era grave, mas após a eliminação na Libertadores, o presidente Mário Bittencourt declarou que o zagueiro jogou no sacrifício na competição sul-americana. No último sábado, o Thiago chegou a treinar, mas as dores continuam. Para o Fla-Flu, Mano tem outros 3 desfalques certos. O atacante Kevin Serna, com lesão muscular na coxa, e os suspensos Keno e Marcelo. O Fluminense tem apenas o brasileiro em disputa até o fim do ano. São mais de 10 jogos para garantir a permanência na Série A. O tricolor é o atual 16º colocado na tabela com 30 pontos. O Serna tá fora por questões clínicas, o Keno e o Marcelo, os dois estão suspensos. Mas, como a frase do Cris, quem tem... Arias tem tudo. Arias voltando de sua seleção e, como diz nosso querido Cris, quem tem Arias tem tudo, Lucas Pedrosa. Concordo plenamente. Se a gente está falando aqui de sacrifício, de situações, o Flamengo pode se dar o direito de preservar os jogadores que voltaram da data FIFA, o Fluminense não. Principalmente o John Arias, que é o craque do time, é o principal jogador desse time do Fluminense, é o cara que faz a engrenagem acontecer. E aí você olha o time do Fluminense com, quem sabe, Lima, Ganso, Arias e o Cauã Elias, é um quarteto ofensivo que tem condições sim de ferir o Flamengo. Você tem o Bernal também voltando dessa data FIFA e a mesma situação do Arias, por mais que não tenha a mesma importância, tem que jogar. E aí o Fluminense, depois também de um tempo em que teve uma boa tempo de recuperação, um bom tempo também de treinamentos, o Mano Menezes tem que dar uma resposta. Porque a verdade é que antes da data FIFA, o Fluminense já vinha caindo de rendimento e num clássico contra o Flamengo, não é só você vencer e ganhar 3 pontos, é virar essa chave também, mentalmente. Muito bem. O Vene Casagrande, pelo lado do Flamengo, o meu fogão, o que ele fez? Pegou o Marçal, botou no Arias, ficou no Arias e dificultou a vida do Fluminense.
Eu acho que o Felipe Luiz não vai pegar alguém para tentar anular o Arias, né? Eu acho que ele vai fazer o futebol que ele faz, que é uma coisa mais ofensiva. Eu não acredito no Felipe Luiz fazendo isso, por exemplo, uma marcação individual no Arias. Eu não acredito. Não eu foi acho bem que o Felipe individual, Luiz... não, tá? Que o Arthur não faz. Mas o Marçal tinha muito esse eu compromisso tenho certeza pelo lado que ele vai ali, né? pensar numa forma de anular o Arias, porque o Arias é o motorzinho ali do meio-campo do Fluminense, é o principal jogador hoje, na minha visão, da equipe tricolor. Mas eu acredito, assim, numa postura do Flamengo, como foi nos 2 jogos já com o Felipe Luiz. Uma marcação extremamente alta, um time extremamente intenso, tentando marcar sob pressão o tempo todo, ou seja, algo que exige muito dos atletas. É por isso que o Felipe Luiz trabalhou muito a parte física do elenco. Qual time você chutaria? Qual time eu chutaria? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandre na lateral esquerda. Eu chutaria esse já para dar ritmo de jogo, porque ele não jogou a última partida antes da data FIFA, lembra? Por questões clínicas. No meio de campo, Alan, Léo Ortiz, Alcaraz sendo titular. E a trinca ofensiva eu arriscaria no Michael, Bruno Henrique e Gabigol. O Alan, então, aí, né? Eu pensaria no Alan. Eu falo extremamente sério isso. É um jogador que o Flamengo precisa resgatar o bom futebol. Gente, não é simplesmente resgatar. Chegar e falar assim, descartar o jogador, não dá mais, vamos negociar. E outro dia até teve um torcedor do Flamengo falando assim, vem cá, o Alan está insatisfeito com a reserva? Eu respondi, eu espero que esteja. Porque é um jogador que foi contratado a peso de ouro, mais de 9 milhões de euros. Se ele não estiver insatisfeito com a reserva, é um problema grave. Porque o jogador, ele chega para jogar, ele tem que buscar sempre a titularidade. E eu não vou descartar o Alan assim, tal como outros jogadores que chegaram, não deram muito certo no primeiro momento. O Pulgar foi um, por exemplo, que chegou e foi vaiado várias vezes pela torcida do Flamengo, deu a volta por cima, o Cebolinha, o próprio Léo Pereira. Eu acho que o Alan ele pode seguir o mesmo caminho desses jogadores e voltar a jogar um bom futebol. E do lado do Fluminense, Lucas Pedrosa, a gente falou de um Thiago Silva aí no VT que não está à disposição, e aí você tem o Thiago Silva que é o cara mais importante para esse Fluminense na temporada, e o Arias que há algum tempo é. Aí tem a retorno do Arias, já falamos dele. E a saída do Thiago Silva, né? A ausência, na verdade, a gente tem o Ignacio aí que provavelmente vai ser o cara que vai substituir o Thiago, que é um bom zagueiro, né? Não se compara a ninguém, né, ao Thiago Silva, né? Até pela importância da moral que o Thiago Silva tem dentro do grupo, né? Sim, e a qualidade técnica dele. Eu acho que a saída de bola do Fluminense ela é bem diferente com o Thiago Silva, que consegue não só achar o passe curto para os volantes, mas também a bola longa muitas vezes. É um cara que tem uma qualidade que poderia jogar de volante, muitas vezes poderia jogar até de meio campo. Então acho que no futebol brasileiro, falando de zagueiro, não tem ninguém melhor do que o Thiago Silva. Então obviamente o Fluminense sente. Mas é aquilo, o Mano Menezes não vai jogar como jogava, por exemplo, o Fernando Diniz para tomar essa pressão e sair no curto. O Mano Menezes ele tem um pouco mais de bola longa, ele utiliza um pouco mais da velocidade também. Acho que o Arias, junto com o Ganso e o Lima, podem descer um pouco mais também para fazer essa saída de bola, porque eles estão acostumados com isso. E apostar também no talento do garoto Cauã Elias, né? Que é um jogador que vem fazendo uma temporada muito boa com a camisa do Fluminense. Tecnicamente consegue sair da área, é habilidoso para poder carregar a bola e também tem um faro de gol. Então sente-se a falta do Thiago Silva, sente-se a falta do Marcelo também, que muitas vezes entrava no segundo tempo e conseguia dar outra dinâmica ao Fluminense. O Ken é um jogador que alterna entre altos e baixos, mas no final das contas é um ponta muito agudo, é um ponta que gera jogo, faz diferença também. É claro que o Flamengo acaba sendo um time mais forte mesmo com os desfalques, mas o Fluminense sabe como é que joga esse tipo de jogo, sabe a importância desse Fla-Flu e tem condições também de buscar um resultado. E Fernandinha, sobre o Flamengo, para esse duelo, eu acho que o Felipe Luiz poderia utilizar o Fabrício Bruno na zaga por um ponto. Eu tenho certeza, assim, eu não converso com o Fabrício Bruno, mas conhecendo o futebol dele, conhecendo a pessoa Fabrício Bruno, eu tenho certeza que ele não gostou nem um pouco de ser sacado do time titular. Claro. Ele estava sendo titular e ele foi sacado, e não é um erro do Felipe Luiz, o Léo Ortiz exerceu muito bem a função. Mas é o momento de, por exemplo, você mostrar para o Fabrício Bruno que ele também faz parte do projeto Felipe Luiz. Então, chega no Fabrício Bruno, ó, você vai ser titular nesse jogo importante para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, bota ele como titular e bota o Léo Ortiz de volante, pronto. Não vai ser nenhum problema para o Flamengo e, além de tudo, você tenta manter a moral do jogador em alta, porque isso é importante. E eu gosto de jogador assim, o Fabrício Bruno tem cara de ser aqueles caras que não aceitam ficar no banco. Tem que ser insatisfeito. Isso é muito bom, porque quando ele está insatisfeito ali, ele é competitivo. E ele quer estar no lugar de titular e quer ganhar. O problema é quando o jogador entra na zona de conforto, tá bom, vou jogar, exatamente. Tá bom. Arrascaeta respondeu diversas perguntas de seus seguidores no Instagram e, entre sorrisos, deixou claro seu desejo de continuar no Flamengo. Quando questionado sobre seu futuro no clube, ele afirmou que se sente praticamente um carioca.
Ele e sua família estão completamente adaptados à vida no Rio de Janeiro, e ele não escondeu sua felicidade em seguir vestindo o manto rubro-negro. Estamos muito felizes no Flamengo. Minha família e eu somos muito gratos por tudo que vivemos aqui. Já somos praticamente cariocas, brincou Meia, deixando evidente seu carinho pelo clube e pela cidade. Sobre a expectativa de seguir no Flamengo, Arrascaeta foi direto ao ponto. Tomara que a gente possa ficar aqui por muito tempo. Ainda queremos conquistar muitas coisas. O craque uruguaio também comentou sobre o sonho de erguer mais títulos com o clube e mostrou confiança na campanha do Flamengo na Copa do Brasil, onde o time está próximo de alcançar mais uma final. Trabalhamos para isso, para chegar à final. Sabemos que estamos enfrentando grandes times, mas temos totais condições de brigar por mais uma taça, disse ele, referindo-se ao duelo de volta contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, no próximo domingo. Um dos momentos mais interessantes da interação foi quando Arrascaeta revelou o jogador brasileiro que mais admira. Apesar de ter jogado ao lado de grandes nomes no Cruzeiro e no Flamengo, ele destacou Neymar como seu número 1. Gosto muito do Neymar. Quando ele está bem, 100%, ele sempre faz a diferença. É bonito de vê-lo em campo, comentou o uruguaio, mostrando todo o seu respeito pelo craque brasileiro, atualmente jogando no Al Hilal. Com essas respostas, Arrascaeta reforça seu compromisso com o Flamengo e continua cativando os torcedores, tanto com sua sinceridade quanto com seu talento dentro de campo. O meia uruguaio segue sendo uma das peças-chave do elenco rubro-negro, e a expectativa para o restante da temporada é grande. O próximo desafio será crucial, a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde o Flamengo tem a vantagem de 1-0 e está a um passo da final.